Bom, então eu vou começar. Então, o título da minha palestra são triacilgliceróis com uso em emulsificantes e com propriedades de anti-espumante. Como a Jane falou, eu faço parte da empresa Kerry Group aqui na Irlanda. Atualmente, trabalho como cientista para o time de emulsificantes. A gente tem diversos grupos focados aí em algumas aplicações específicas para cada tipo de emulsificante. E uma das pesquisas que a gente está em andamento, né, é com relação aos anti-espumantes, com base aí em monoglicerídeos. Então, o que eu vou apresentar aqui nessa palestra é um pouquinho aí de background, né, por trás dessa pesquisa que a gente está fazendo aqui. Bom, para quem não sabe, o Centro de Inovação e Pesquisa da Kerry fica aqui na Irlanda, uma cidadezinha chamada Naas, são uns 30 quilômetros de Dublin. A gente tem duas fábricas de emulsificantes, na verdade, uma na Holanda e uma na Malásia. Então, a fábrica da Holanda aí acaba atendendo a demanda de emulsificantes aqui na Europa, né, e a fábrica da Ásia acaba, enfim, vendendo os produtos e atendendo a demanda asiática, né, para aquela região. Então, bom, vamos dar início aqui. A minha agenda hoje, então, a gente vai falar aí sobre o que são os triacilgliceróis, né, de cadeia média, entender da onde que eles são extraídos, como a gente pode produzir eles, as aplicações. Eu tenho que falar sobre emulsificantes, né, lembrar lá da nossa aula de química, entender o que são essas moléculas, quais as suas aplicabilidades aí na indústria. Depois a gente vai falar sobre o que são os anti-espumantes, né, qual que é a ação, os mecanismos de ação dos anti-espumantes, e por fim, o nosso goal aqui, que é para ver como que a gente pode fazer um emulsificante, né, com a ação, com a propriedade, né, de ser um anti-espumante. O meu foco aqui vai ser dentro da indústria de alimentos, né, mas assim que, durante alguns slides, eu vou dar alguns exemplos também em outras aplicações que não sejam na indústria de alimentos. Bom, antes de falar do que é um triglicerídeo, né, de cadeia média, a gente tem que entender um pouquinho o que é um triglicerídeo, né. Bom, como vocês sabem, as gorduras e óleos ocorrem naturalmente, né, e elas têm uma mistura distinta aí de triglicerídeos, né, então aqui eu trouxe um exemplo, um modelo aí do que seria um triglicerídeo, né, então a gente tem aqui uma molécula de glicerol, né, e nas posições S1, S2 e S3 eu vou ter um ácido graxo, né, esterificado nessas posições. Bom, e o que seriam os ácidos graxos, né? Então, assim, ácidos graxos são cadeias carbônicas, né, com ácido carboxílico numa das extremidades. Esses ácidos graxos, dependendo do tamanho, né, dependendo do número de carbonos, eles vão proporcionar diferentes características para o meu triacilglicerol ou meu triglicerídeo, né? Por exemplo, ponto de fusão, dependendo do tamanho da cadeia, dependendo do grau de insaturação, né, e do número de insaturação. Aqui eu trouxe um exemplo do ácido graxo, né, o C18, então eu tenho aqui o ácido esteárico, que ele é totalmente saturado, né, eu tenho aqui o ácido ainda com 18 carbonos, né, que é o ácido oleico, mas contendo uma insaturação, você pode ver aqui, deixa eu só pegar o laserzinho aqui, aqui, isso. Então, a gente pode ver que tem uma insaturação. Então, ele também é chamado de mono insaturado, né? Porque tem uma insaturação. E eu tenho aqui o mesmo, o ácido graxo também ainda com 18 carbonos, mas com duas insaturações, que a gente chama ele de poliinsaturado, né? E aí, então, assim, por mais que eles tenham 18 carbonos, mas cada um vai ter uma condição e uma propriedade diferente, né, quando eles estão ligados lá ao meu glicerol e formando meu triglicerídeo, né. Bom, com isso entendido, a gente começa, assim, a falar sobre o que são esses triglicerídeos de cadeia média, né, e também os ácidos graxos de cadeia média. Bom, um triglicerídeo de cadeia média, ele vai ter esterificado no glicerol, obviamente, ácidos graxos de cadeia média,
né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de 3 ácidos graxos de cadeia média, são ácidos graxos saturados, então a gente tem aqui primeiro com 8 carbonos, o caprílico, tenho depois o ácido cáprico com 10 carbono, e aí depois o ácido láurico, bastante conhecido e bastante já falado aqui nos 2 dias de evento, né? Existem duas classificações aí para esses, quando a gente começa a falar de MCT, né, de ácido graxo, de triglicerídeos de cadeia média. Se você for procurar por suppliers, né, por fornecedores de ácidos graxos de triglicerídeos de cadeia média, muito possivelmente você vai encontrar apenas triglicerídeos contendo C8 e C10, né, que é uma digamos assim, uma denominação comercial, assim, esse é o produto que está disponível aí no mercado para você usar na sua indústria. Mas existe ainda uma classificação que é baseada em estudos metabólicos e fisiológicos, que considera MCT, ácidos graxos, triglicerídeos que contêm ácidos graxos a partir de C6 a C12. Né? Então, nesse range aí, começando com ácido caproico até o láurico, também é considerado como MCT. Mas, assim, o que está disponível no mercado, o que a indústria recebe para utilizar, é praticamente C8 e C10, né? Bom, da onde vem, né, esses triglicerídeos de cadeia média? Onde a gente pode encontrar eles naturalmente, né? Bom, as grandes fontes desses triglicerídeos de cadeia média são coco, né, palmiste e leite bovino, né? Alguns percentuais aqui, então, tanto a gordura de coco quanto o óleo, né, a gordura de palmiste, eles têm mais do que 50% aí do total de ácidos graxos de cadeia média, do total de ácidos graxos são ácidos graxos de cadeia média, né? Então é uma fonte, as principais fontes aí, digamos, desses ácidos graxos. E depois no leite a gente tem, claro, em proporções menores, mas ainda é uma das fontes naturais. A gente tem aí caproico e aí C10 num range aí de 4 a 12%, e depois um pouco de ácido aláurico aí de 2 a 5%. E essas proporções, dependendo das condições aí né, da vaca, né, ela pode alterar, dependendo da alimentação, essas proporções podem alterar também. Bom, então esses são as fontes naturais, né, que a gente pode encontrar. E sinteticamente, como que eles são produzidos, né? Como que o meu fornecedor tem esse MCT só com C8 e C10? Bom, isso é simples, né? Então, ele vai acabar usando um triglicerídeo que já tem as cadeias, que já tem os ácidos graxos de cadeia média, né? Como eu falei anteriormente, que ele pode usar aí gordura de coco e gordura de palmiste. Depois, acontece um processo aí de hidrolisação, né, desses ácidos, desses triglicerídeos, onde eu vou separar, né, do meu glicerol só os ácidos graxos, né? Então, claro, nessa separação vai ter uma quantidade enorme aí de ácidos graxos, não só de cadeia média. Por isso, ao final desse processo, é feito um processo aí de fracionamento, né, e destilação, para eu separar só realmente os ácidos graxos de cadeia média, que nesse caso, como o meu goal é formar triglicerídeos apenas com C8 e C10, né, eu vou separar, obviamente, apenas os ácidos graxos aí com tamanho de cadeia carbônica, né, C8 e C10. Com isso separado, eu faço uma reesterificação, né, com o glicerol, ou seja, eu tenho aqui o meu ácido graxo, né, de cadeia média, e o meu glicerol, então faço a reação de esterificação, e aí eu vou ter de novo o meu triglicerídeo, né, somente com cadeias, né, somente com ácidos graxos de cadeia média. Né, então, esse é o produto que a gente vai obter e que a gente vai ter disponível aí no mercado para estar utilizando, né. Bom, aqui eu coloquei um print aqui de uma foto, enfim, só coloquei lá na internet e alguns produtos que tem disponível aí, por exemplo, claro que esses produtos em embalagem pequena aqui é mais disponíveis em farmácia e tal, mas assim, só para ter uma noção da quantidade de produto que tem no mercado, né, disponível, como o MCT, né, alguns colocam até fotinho aqui de coco, né, e outros de palma, enfim, por causa da
fonte, e essa aqui é a composição básica aí que a gente vai encontrar no mercado para MCT, né? Então, vocês podem ver que tem aí praticamente C8, C10, C8 e C10 como as principais percentuais, um pouquinho de capróico e 2% aí no máximo de láurico, mas também é possível encontrar diferentes proporções, né, com mais C10 e menos C8, ou vice-versa, ou 50-50, depende aí do fornecedor e depende da aplicação para onde esse produto vai ir. Algumas características, né, dos ácidos graxos, dos triglicerídeos de cadeia média, eles são praticamente transparentes, né, então eles não têm cor, quase nenhum cheiro, nenhum sabor, possui uma viscosidade muito baixa, praticamente líquida, quase água, né, então como está aqui, water-like, e tem um tamanho de molécula bem pequeno. Então aqui algumas características, um pouquinho de história aí dos MCTs, né? Então, voltando lá nos anos 50, a primeira utilização aí dos MCTs acabou sendo em clínicas, né? Para servir aí como um apoio em dietas, principalmente em pessoas que sofriam com dificuldade de absorção, por exemplo, de vitaminas. Então, praticamente foi usado aí no início como algo médico, né? Então, como coloquei aqui, principalmente, por exemplo, pessoas que depois de cirurgia, né, que precisam de uma alimentação com uma fonte de energia rápida, né? Então, assim, por causa da característica do MCT, né, ele são triglicerídeos de cadeia média e ele tem no nosso organismo, ele quase que é absorvido como se fosse um carboidrato, né, de tão fácil, de tão pequeno que é essa molécula e de tão fácil absorção, é uma fonte muito rápida de energia. Então, por isso que lá atrás ele começou a ser usado praticamente em nutrição aí, em pessoas que sofriam com síndrome de má absorção, por exemplo, de vitaminas, né? E aí também pessoas que sofriam de problemas renais, e é um ótimo também agente para solubilizar drogas, vitaminas e tal. Só depois, em 1970, que praticamente a indústria de alimentos começou a utilizar isso, né? Ele foi aí, começou utilizado como um óleo comestível, né? E começou a servir como um aditivo, né? Como base para diversos, enfim, materiais aí, como pigmentos, óleo lubrificante, por exemplo, para moldes, né? Indústria de alimentos, para panificação, enfim. Mas em 1994, a US Food and Drug Administration finalmente reconheceu o MCT como um produto seguro, né, para ser usado, e de lá para cá, então, aí ele praticamente difundido aí o uso na indústria de alimentos. Coloquei aqui algumas as aplicações, algumas curiosas, é interessante falar, claro que tem muito mais, além de não alimentos, né, de non-foods. Por exemplo, aqui a gente tem por exemplo, uma mistura de seasonings, né, de temperos. Quando a gente tem essa mistura de pós aí em fábricas, é comum ter a liberação de pós finos, né, de partículas no ar, né, e ter aquela poeira, assim. Então, os MCTs eles podem ser usados como spray, né, nessas misturas, como ação anti-dust, né, que é reconhecido, tipo assim, ele evita que essas partículas mais leves fiquem em suspensão no ar. Também porque ele tem uma ótima estabilidade oxidativa. Né, se você começar a ler materiais sobre MCT, você vai encontrar muito essa informação de que ele é ótimo contra, ele consegue prevenir, né, quando a gente começa a cobrir aí alguns pós, geralmente materiais com alta área superficial. Né, então ele é ótimo para essa aplicação. Então ele consegue também, muito utilizado em cereais, né, como cobertura, justamente para estar prevenindo aí a oxidação. A indústria farmacêutica utiliza bastante porque o MCT, ele acaba, porque ele tem uma molécula, ele tem uma cadeia de ácidos graxos pequena, né, ali média, ele é quase que solúvel em água, né, ele tem uma característica, porque ele é tão pequenininha, né, a cauda apolar é tão pequena que ele acaba tendo uma certa solubilidade em água,
né? Muito curioso isso. E isso, por exemplo, acaba facilitando aí a solubilidade de algumas vitaminas, né? Em formulações de medicamentos. Outra aplicação interessante é na indústria de aromas, né? Principalmente em aromas lipofílicos, né, aromas que são utilizados para alimentos que são em gordura, então a gente precisa de aromas, por exemplo, em chocolate, a gente precisa de aromas que tenham uma característica de ser solúvel em óleos, né, em gordura, então o MCT ele acaba sendo utilizado bastante em formulações, porque por causa dessa característica que ele tem, de ser uma molécula pequena, né, então é uma molécula que é um produto que acaba sendo fácil liberar aroma quando eu uso ele, né, na base aí das formulações de aromas, e também pelas características organolépticas que eu falei antes, né, ele não tem cor, ele não tem cheiro, então isso para um aroma é perfeito. Né? Outra característica interessante é que ele é utilizado como clouding agent, né? Que é uma espécie de turvador em bebidas. Como eu falei, ele tem uma certa solubilidade em água, mas não totalmente. Então, quando você mistura, por exemplo, um MCT numa bebida, ele acaba dando um efeito turvador, ele acaba turvando essa bebida. Né, justamente por causa digamos, essa solubilidade intermediária que ele tem. E você não precisa nem usar o emulsificante, ele fica lá quietinho, sem se separar, e ele só dá esse efeito de turbidez, né, que para algumas aplicações, para algumas bebidas, ela requerida, né? E tem, assim, outras aplicações também fora da indústria de alimentos, como a indústria de adesivos também utiliza, lubrificação para mecânica, enfim, tem uma série de aplicações aí bem interessantes. Bom, entendemos o que é o triglicerídeo de cadeia média. Agora a gente vai falar um pouquinho de emulsificantes, para depois o antiespumante, e aí por fim a gente vê o nosso gol, que é o emulsificante, né, utilizando o MCT. Bom, emulsificantes. Estava lendo um pouquinho da história aí dos emulsificantes para contar para vocês. Isso é bem antigo, eu fiquei surpreso aí em saber que, que isso começou aí no segundo século, né, através de um físico grego chamado Galeno, que começou a testar aí cera de abelha e viu que tinha algumas ações, essa cera de abelha ela performava como um emulsificante, né? Mas, não sei se vocês prestaram atenção, mas na palestra anterior do nosso palestrante anterior, do Michael, né? Ele citou aqui a margarina, né? Que foi produzida aí na França enfim, foi inventado na França. Meu francês não é muito bom, não consigo pronunciar esse nome, mas acredito que traduzindo fica Hipólito, né? Em 1869, então aqui a gente tem o primeiro registro aí de emulsificante, né, sendo utilizado na indústria de alimentos, né, através da invenção da margarina, e praticamente o emulsificante que foi usado lá foi lecitina de gema de ovo, né, atualmente muito pouco utilizado, praticamente receitas caseiras, aí a gente vai estar se beneficiando dessa atividade, né, emulsificante, mas com o avanço aí da indústria de alimentos aí no século XX e com a necessidade de ter a demanda, né, tecnológica de ter alimentos cada vez mais estáveis, com shelf life cada vez maior, novas texturas, com isso cresceu muito a demanda aí de desenvolvimento de diferentes tipos de emulsificantes, né, e para diferentes situações, diferentes aplicações na indústria. Bom, esse aqui é meu slide preferido. O que são, né? O que é um emulsificante, né? Olhando para a molécula de um emulsificante, é autoexplicativo, né? A gente tem aqui uma molécula que vai ter uma cadeia carbônica, onde vai estar o meu ácido graxo, né? E aqui a gente vai ter o nosso glicerol. Então, essa parte aqui é uma cabeça, né, que a gente chama a cabeça lipofóbica, né, que tem fobia de água, ou ela é hidrofílica, né, ou ela é polar. Então, você que escolhe o adjetivo para chamar, mas, enfim, todos eles querem dizer que essa cabeça aqui, ela tem afinidade por água. Né? Então, vocês podem ver aqui os coraçõezinhos aqui por essa parte, mas esse lado também tem os coraçãozinhos, né, que significa que
que essa parte aqui gosta muito de gordura, né? Então é uma parte, né? A gente chama de cauda, é uma parte hidrofóbica, né? Que tem medo de água, mas é lipofílica, né? Que adora, né? Que é a parte que tem mais afinidade aí com gordura. Um, outro exemplo clássico, né, de emulsificante é que ele tem a capacidade de misturar líquidos, né, e praticamente líquidos, só seguindo o exemplo, que não tem afinidade, né? Então, quando você coloca um emulsificante, por exemplo, numa mistura de água e óleo, você acaba diminuindo as tensões superficiais, né? E como a gente pode ver no desenho aqui, por exemplo, quando eu tenho uma emulsão do tipo óleo em água, né? Você pode ver que todas essas gotículas de óleos que vão estar dispersas aqui no meio, elas vão estar com, você consegue ver essa estrutura aqui, né, de cabeça e cauda, a gente consegue ver ela aqui, onde as caudas vão estar todas orientadas para as gotículas de gordura, né, ou de óleo, e a cabeça orientada para a água, né, que é uma cabeça aqui que ela é hidrofílica e a cauda lipofílica, né? Então é onde a gente vai ter a estabilidade aí da emulsão. E quando eu tenho uma emulsão, o oposto, né, uma emulsão de água em óleo, acontece o contrário, né? A gente vai ter todas as cabecinhas aqui voltadas para as gotículas de água, né? E a cauda lipofílica, enfim, voltada para a fase oleosa. Claro que o emulsificante não tem só essa função, né? Existem diversos tipos de emulsificantes, eles também, o emulsificante acaba, como eu falei, ele é um agente tensoativo, né? Ele também pode ficar na interface entre a água e o ar, né, e o gás, né, e aí ele fica nessa configuração. Então, como eu falei, existem vários tipos de emulsificantes, e para cada situação, para cada necessidade, enfim, você vai ter um tipo de emulsificante. Bom, com relação às aplicações, tem inúmeras, né? Como eu falei, existem várias aplicações também fora da área de alimentos, mas dentro da área de alimentos, para quem assistiu ontem a palestra do Bala, né? Ele falou de emulsificantes lá na palestra sendo usado aí na indústria de chocolates, né? Praticamente para o controle de reologia, né? Onde a gente vai ter aí ele explicou também, mas a gente praticamente tem aí a lubrificação das partículas sólidas, né, que estão dispersas lá na fase gordurosa. Aqui nesse caso, a gente tem lecitinas, que pode ser de soja ou de girassol. Tem o PGPR também, trabalhando aí um pouquinho do yield value, né, dos chocolates. Mas também a gente tem outros emulsificantes aqui que podem servir como seeds, né, creation, para facilitar isso e ter um suporte aí e facilitar a cristalização, né, também de chocolates. Depois a gente tem sorvetes, obviamente aqui o sorvete a gente tem incorporação de ar, então aí tem um emulsificante agindo, como eu expliquei, o emulsificante tem essa habilidade de incorporação de ar, né, faz esse link entre a água e o ar, entre o gás. Também temos gordura, então tem a parte de emulsificar aí a parte água e gordura, né, na formulação do sorvete. A panificação, existe uma grande demanda aí para panificação, no sentido de ter um shelf life, de esticar o shelf life, né, para os produtos de padaria, evitar que o nosso pão aí ele fique com uma textura menos macia, né, e então o shelf life, o emulsificante acaba facilitando essa propriedade através de complexação com amido e proteína. A gente poderia fazer uma apresentação só de aplicação de emulsificante em panificação, porque tem muito material, é bastante interessante. Então essa é uma das aplicações. Outra aplicação também, ainda em padaria, é o fortalecimento, né, de aumentar a resistência do nosso dough, né, da massa antes de assar. Em janeiro, só um caso interessante, em janeiro, enquanto ainda podia se viajar, né, eu visitei um cliente na Alemanha, uma das maiores fábricas de panificação, e até então eu não entendia qual era a função do emulsificante, enquanto o pão ainda estava nesse formato, né, antes de assar e também antes de ter toda a complexação com amido e proteína. Sempre via em artigos, em apresentações que era responsável pela resistência da massa, e nessa fábrica eu entendi, porque eu não sei quem teve a oportunidade de visitar fábricas de pão, né, industrial, praticamente tudo mecanizado
Depois que você tem a mistura da massa com todos os ingredientes, essa massa ela é separada, realmente assim, em bolinhas, né? E aí ela caminha por esteiras quilométricas dentro das fábricas, e ela vai mudando de esteira para esteira e vai batendo, e essa massa ela não quase que não pode se deformar, né? Ela não pode estar liberando, por exemplo, quando tu tem óleo, né? Nas formulações ela não pode estar desprendendo óleo, ela tem que praticamente se manter no formato, né? E o emulsificante ajuda isso, ele dá essa resistência, essa força para essa massa. Então foi um exemplo claro aí para mim entender uma das aplicações. E depois a gente tem aí os produtos, os embutidos, né? Aqui, como vocês sabem, esses embutidos eles têm água nas formulações, né? A gente sempre espera que seja emulsões do tipo água em óleo, né, nesse tipo de produto, não ao contrário, porque senão a gente vai estar comendo menos, consumindo aí menos produtos cárneos, né. Então aqui, claro, demanda um emulsificante, né, para estar estabilizando essa emulsão. Então, de uma maneira geral, essas são as principais aí aplicações na indústria. Esse slide sempre assusta quando a gente apresenta, né? Aqui a gente tem uma relação aí dos principais emulsificantes, quase todos aqui, que a gente tem hoje disponível para estar utilizando, né? Cada emulsificante vai ter uma aplicação específica. Claro que cada um, dependendo do emulsificante, pode ter mais aplicações, mas praticamente dependendo da aplicação que você quer, dependendo da matriz, dependendo da quantidade de gordura, dependendo do processo, tem que ter uma análise bem crítica aí sobre o emulsificante que você vai utilizar, né? Dependendo, se você tiver a escolha correta, você pode, enfim, trabalhar aí com dosagens, claro, mas se você às vezes escolher um emulsificante para uma matriz que é incorreta, você às vezes pode usar uma dosagem até um pouco maior do que é necessária, porque você está, né, com um emulsificante que não está corretamente balanceado. Mas praticamente essa é a lista aí dos emulsificantes. A gente tem as lecitinas, tem o monoglicerídeos, depois a gente tem toda a família dos monoglicerídeos aqui, né, com ácido lático, cítrico, tartárico, né, praticamente toda essa família aqui, que mais conhecido, né, como os Dayton, Aceten, Citran. Ontem o Bala também explicou sobre o Citran, né, sendo utilizado aí como emulsificante em chocolates. Claro que esse Citran tem que ser um emulsificante líquido, né, então a gente espera que ele seja produzido aí a partir de óleos e não com gorduras. Eu vou explicar mais para frente as reações aí para estar produzindo os monoglicerídeos. Aqui algumas moléculas, né, dos emulsificantes. Bom, o que essas moléculas elas vão ter em comum, né? É aquele desenho, aqueles corações que eu mostrei antes lá, né? Ela vai ter uma parte que vai gostar de água e uma parte que vai gostar de gordura, né? Então, o restante da molécula praticamente aí por exemplo, quando a gente reage aí com ácido cítrico ou com ácido lático, esses componentes é que vão aí determinar a aplicação que você vai fazer, se é em sorvete, se é em bakery, né, em padaria, enfim, mas a escolha do emulsificante é muito importante. Outro ponto aqui que está sendo um desafio bem grande aí para a indústria de aditivos são a questão dos e-number, né, que todos esses ingredientes eles são aditivos. Então, são nomes esquisitos, muitas vezes eles estão representados aí com esse nome desse tamanho, nos ingredientes aí, na lista de ingredientes de produtos que você compra no mercado, e geralmente pelo E-number, né? Por exemplo, I471, né, para monoglicerídeos, e enfim, cada emulsificante vai ter um E-number. Existe um movimento, já está existindo aí há alguns anos, um movimento bem grande para cada vez mais ter produtos clean label, né, sem emulsificantes, não sem emulsificantes, mas sem nomes estranhos, nomes grandes, nomes que as pessoas não estão familiarizadas e às vezes assusta. Né? Então, assim, tá tendo um movimento bem grande, um desafio para a indústria de alimentos, aí, principalmente a indústria de aditivos, para estar achando soluções para isso, né? Para estar substituindo esses N-number, mas o desafio aqui é manter a performance, né, dos produtos, manter a qualidade sensorial, né, dos produtos, só que sem N-number, né? Sem aí os aditivos. O que está sendo bem complicado para alguns tipos de aditivos já tem alguns avanços, mas para emulsificante
ainda está longe disso, né? Eu tenho alguns colegas aqui, alguns grupos de pesquisa que já estão com alguns testes em algumas aplicações, mas ainda está longe disso, mas enfim, é um movimento que está só crescendo, a gente tem uma demanda grande para o cliente já pedindo, e para nós que trabalhamos com emulsificantes é bem complicado, assim, a gente tem que defender, né, esse tipo de produto, porque, enfim, é o que a gente trabalha, né, é o que a gente pesquisa, mas só para vocês saberem que existe uma demanda aí de pesquisa para esse tipo de produto, né, como fazer um emulsificante sem E-number e manter a qualidade, né, dos produtos. Bom, de todos os emulsificantes dessa lista aqui, com certeza o mais utilizado na indústria são os monoglicerídeos, né, o que eu vou falar agora. A produção anual aí de monoglicerídeos é estimada em 300 mil toneladas, né, ao redor do mundo, então é muito emulsificante, sendo que quer dizer, 70% desse volume ele é de glicerídeos, né, e todos os derivados aí dos monoglicerídeos. Aproximadamente 60% praticamente o maior consumo são produtos de padaria, né? Então tem 40% em pão e 20% aí em bolos, né? Ou pão de ló, bolos aerados, né? Aqui a típica molécula, né, típica estrutura aí por exemplo, aqui de um monoglicerídeos e aqui de um diglicerídeos. Então, de novo, a gente tem aqui o nosso glicerol com um ácido graxo, né, ligado aqui, por isso é mono, né, monoglicerídeo, e quando eu tenho dois ácidos graxos vai ser diglicerídeo, né. Se eu tivesse um terceiro, daí seria um triglicerídeo, né, e não mais um emulsificante. Bom, falando um pouquinho de como que a gente consegue reagir, como que a gente reage, como que a gente tem aí, né, a síntese de um monoglicerídeo, né. Bom, existem duas formas, a gente pode partir de uma esterificação direta, né, a partir do ácido graxo. Então eu vou ter aqui o meu glicerol e o ácido graxo, e aí através de temperatura e de um catalisador, eu posso ter diferentes proporções de mono e di, né? Posso ainda ter triglicerídeo aqui e ainda tem um pouquinho mais de glicerol, né? Essa reação ela não consegue ser completa. Então, assim, dependendo do balanço aí entre glicerol e o ácido graxo, você pode, né, você pode variar aí as proporções de mono e di que você vai acabar produzindo por essa reação. Outra forma seria por interesterificação, né, onde ao invés de eu ter só o ácido graxo, eu vou ter o meu triglicerídeo, né? Então, como todos sabem, interesterificação, eu vou ter, né, a troca aí dos ácidos graxos da cadeia aqui da minha gordura, né, ou do meu óleo, com as hidroxilas do glicerol, né? Então, por exemplo, aqui, de novo, a proporção de monoglicerídeos, né, e diglicerídeos que eu vou formar depende muito aí de como é que vai ser o seu plano aí, como é que vai ser a sua formulação, né, do balanço entre glicerol e a gordura. Bom, essa gordura pode ser de diferentes, claro, fontes vegetais, né, pode ser uma gordura, pode ser um óleo, pode ser hidrogenado, pode ser parcialmente hidrogenado, pode ser insaturado, monopolo, enfim, depende do tipo de emulsificante que você quer adquirir, né? Se é um emulsificante, por exemplo, low trans ou zero trans, então, assim, depende muito da gordura e, enfim, o pesquisador, a indústria aí que define o que vai usar aqui, né, para fazer essa formulação. Bom, a gente já sabe agora o que é um emulsificante, a gente já sabe o que é um ácido graxo, né, de cadeia média, um triglicerídeo de cadeia média. Vamos entender um pouquinho agora o que são os antiespumantes, né? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma espuma, né? Então, espuma é quando você tem um gás, né, incorporado dentro de um líquido. Aqui a gente vai focar um pouco em espuma no meio líquido, né? Claro que existem espumas sólidas, enfim, mas é outro assunto. Bom, e como que esse ar entra, né, dentro desse líquido para estar aí formando a espuma? Bom, existem três mecanismos aqui para a gente incorporar esse ar, né, dentro da espuma.
dentro do líquido. Primeiro a gente tem mecânico, né, onde a gente tem a agitação mecânica, que pode ser uma mistura, uma recirculação, né, um bombeamento, muito comum aí, né, bom, aqui eu botei um exemplo de casa, né, como você faz aí uma clara em neve, né, que vai agitando, vai incorporando o ar, e aí emulsificação aí por causa do ovo, né, que a gente tem, mas na indústria de alimentos isso é muito comum, essa espuma acontecer, por exemplo, quando você vai fazer uma mistura de pós num tanque, ter que dispersar, por exemplo, proteína ou outros pós, né, que acabam criando essa espuma. A gente pode também ter a injeção de ar, né, dentro de um líquido, por exemplo, e também por troca de pressão, né, quando você, por exemplo, vai fazer uma destilação a vácuo, com ar negativo, isso gera um borbulhamento, gera espuma, dependendo do que você tem dentro desse líquido, acaba gerando espuma. E a última é através de reações bioquímicas, né, como, por exemplo, micro-organismo, um exemplo claro seria fermentação de cerveja, né, e, enfim, através de respiração aí de micro-organismos, enzimas, enfim. Então, esse seria aí as formas, né, de estar criando espuma. Um líquido sozinho, líquido puro, ele não forma espuma, né? Você pegar uma água aí, por exemplo, e tentar agitar, ela vai até borbulhar, mas logo em seguida essas bolhas vão se, né, vai haver a coalescência dessas bolhas, porque não tem nenhum líquido, nenhum agente, né, surfactante nesse líquido para, enfim, para segurar essas bolhas de ar, né? Bom, as espumas são, em alguns alimentos, em algumas aplicações, a espuma ela é desejável, né? Aqui eu coloquei uma foto de uma Guinness, muito cerveja aqui da Irlanda, para quem conhece. Então, assim, ela dá uma sensação, a espuma em algumas, por exemplo, em bebidas, dá a sensação de cremosidade, né? Então é um apelo sensorial muito importante para esse tipo de produto, né? Mas aí quando a gente vai para a indústria de cosmético também, maciez, quando a gente vai para a indústria de detergentes, né? Muitas pessoas gostam de ter espuma, né? Quando você, por exemplo, vai lavar algum objeto, alguma coisa, que dá essa sensação de limpeza, né? Por mais que a gente sabe que a espuma ali não quer dizer que está agindo, né? Mas enfim, tem essa sensação. Então, espuma às vezes ela é necessária em alguns produtos, né? E ela acaba sendo estabilizada por alguns componentes nas formulações desses produtos, né? Mas nem sempre na indústria essa espuma, bom, como eu falei, né? Antes eu estava falando do slide seguinte, mas enfim, essa espuma, para ela acontecer, né, nesses líquidos, nessas matrizes, ela tem que ser estabilizada, né, e o que dá essa estabilização são os agentes surfactantes, né, que acabam trabalhando aí na superfície, né, na tensão superficial desses líquidos, né. Então aqui eu coloquei um exemplo, claro, né, a gente tem uma bolha de ar, né, e esses surfactantes, como eu mostrei lá anteriormente, por exemplo, um emulsificante, ele é um agente surfactante, né, e outras moléculas anfifílicas também, então a gente tem aqui a cabeça virada para o meu líquido, né, e a cauda, né, virada aí para a bolha de ar, e é isso que acaba prendendo essa bolha, né, esse gás aqui no líquido e que dá essa estabilidade para a espuma. Mas a espuma, como eu estava falando, na indústria de alimentos, por exemplo, ela não é uma coisa muito desejável em alguns casos, né? Eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, quando você vai aí tentar dispersar uma proteína, né, em alguma bebida, você acaba criando uma espuma muito grande, né? A gente sabe que essas proteínas ela tem essa habilidade de formar espuma. Na indústria de geleias, né? Você vai fazer uma geleia aí de morango, por exemplo, cria muita espuma quando começa o processo de cozimento, né? Indústria de cerveja, na etapa de fermentação, há uma geração de espuma que também é indesejável, né? Eu tive a oportunidade ano passado de visitar uma indústria de cervejas e entender um pouquinho por que é necessária a aplicação de antiespumante aqui. Só para explicar para vocês, é claro, na etapa de fermentação, todos sabem, né? A gente tem lá as leveduras, né? Que vai acabar consumindo esse açúcar, gerando gás, né? Claro, álcool, e esse gás gerado, ele acaba indo para a superfície, né, durante a fermentação, e muitas das indústrias ou pequenos produtores de cerveja, eles não conseguem encher totalmente os tanques, né, com o líquido para fermentar, porque eles têm que deixar um espaço em cima por causa dessa espuma, né, e isso
industrialmente não é viável, né? Você está perdendo espaço, você está perdendo tempo aqui, né? Então, quando você trabalha com antiespumante, durante essas reações, você aumenta a capacidade dos tanques, né? Você pode colocar. E outro problema é que durante essa fermentação, essas bolhas de ar, elas acabam indo para a superfície, levando com elas pequenas partículas de lúpulo, né? Então, se você mantém essa espuma, se você não adiciona nenhum antiespumante nesse produto, essa espuma ela fica na superfície com todas essas partículas de lúpulo lá em suspensão, né? E essas partículas de lúpulo elas acabam não participando aí da reação, né? Porque o que acontece na fermentação é também desenvolvimento de sabor, né? Com todos os ingredientes. Então, se você está tirando lúpulo, né, desse meio, e esse lúpulo está lá na superfície esquecido, lá no meio da espuma, você acaba perdendo qualidade na cerveja, né, questão de sabor. Então também é interessante a gente ter um espumante durante essa etapa, para que essa espuma não se forme na superfície, né, e aí a gente tem a certeza de que né, os ingredientes estão homogenados ali no meio, né, então esse também é uma aplicação bem interessante aí dos anti-espumantes. Bom, como que a gente pode estar lidando aí com essa espuma, né? Existem três formas básicas para isso. Existem os tratamentos mecânicos, térmicos e os químicos, né? Eu vou focar aqui só no químico, que é onde a gente vai entrar aí com a parte de emulsificantes. Bom, o que então seria conceituando o antiespumante, né? Então são substâncias que a gente dispersa, né, na minha matriz, né, na solução onde está formando espuma. Esses antiespumantes podem ser partículas sólidas, derivados de óleo, né, ou uma mistura. Eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, né, para prevenir ou reduzir a formação excessiva de espuma. Existem, se você for na literatura e procurar aí sobre o tema de antiespumante, você vai encontrar diversas nomenclaturas. Eu coloquei algumas aqui em inglês, mas você vai encontrar defoamers, antifoam, deaerators, né, agentes de liberação de ar, enfim, existem várias nomenclaturas, mas todas elas praticamente né, significam a mesma coisa. Existem dois grupos de antiespumantes, né? A gente chama. Eu não consegui achar uma tradução para essa expressão defoaming here, aqui, mas então eu vou deixar ela assim como tá, e aí eu vou explicar qual que é a diferença, né? Então a gente tem anti-foaming e defoaming. Os defoamers, eles ajudam a destruir a espuma no momento quando eu adiciono um antiespumante, tá? Por exemplo, quando eu estou fazendo um recheio, uma geleia de fruta, e ela começa a borbulhar, começa a cozinhar e criar muita espuma, né? Eu tenho ali açúcar, eu tenho pectina, eu tenho aí um aumento da viscosidade e todo esse sistema acaba gerando espuma e acaba prendendo muita espuma. Então, quando eu adiciono esse antiespumante, esse tipo de antiespumante, essa espuma ela é quebrada na hora, ela tem essa ação defoamer, né? Então isso que significa o defoamer. E depois eu tenho os antifoams, que ele é para prevenir a espuma, né? Então, por exemplo, para quem consome, por exemplo, shakes, whey protein, né? Se você olhar lá na lista de ingredientes, a maioria desses compostos eles têm antiespumante. Porque, por exemplo, quando você vai preparar esse shake em casa, geralmente tem muita proteína, né? Claro, tem alguns ingredientes, né? Claro, o próprio a proteína do leite, enfim. Quando você vai bater no liquidificador, a tendência é formar muita espuma, mas porque a gente já tem esse ingrediente lá na formulação, lá misturado no pó, não está formando a espuma. Então são duas. A mecânica, né, a aplicação é a mesma, mas em diferentes momentos, né? O defoamer é considerado mais como um agente para facilitar a produção, né, um processing aid, um coadjuvante de processo, e esse tipo aqui é para o meu produto final, né? Então, assim, em termos de regulamentação, por exemplo, legislação, esse produto aqui, na maioria das vezes, ele não é declarado, né, na lista de ingredientes, porque ele não tem uma função no produto final, né? Ele só vai desempenhar uma função no momento da produção, né, como eu falei, no momento da produção de uma geleia, você adiciona lá para estar aumentando a capacidade do meu tanque, e depois que eu envasar essa geleia e o cliente final vai consumir em casa,
o antiespumante não está fazendo mais efeito nenhum, né? Já quando você vai consumir um shake em casa e você vai bater no liquidificador, tem que ter uma ação anti-espumante ali. Então, por isso que ele é declarado lá nos ingredientes. Claro que isso varia de país a país, precisa ver legislação, mas basicamente é isso que acontece, tá? Bom, alguns requerimentos básicos, né, para o emulsificante ser efetivo na aplicação. Claro, o primeiro deles, e o mais importante, né, ele tem que ter uma tensão superficial menor do que o sistema onde está se formando espuma. Né? Então ele tem que ter essa diferença aí na tensão superficial, porque senão ele não vai fazer efeito nenhum. Né? Ele tem que ter uma dispersão muito rápida no meu meio, né? Por isso que na maioria das vezes os anti-espumantes eles são líquidos, né? E eles também, enfim, tem que ser insolúveis, né? No sistema onde também no sistema onde eu tô, enfim, trabalhando, né? O produto ele tem que ser insolúvel lá naquele meio. Outros requerimentos aí um pouquinho mais industrial, né? Claro, a gente sempre tem que olhar em preço, então ele tem que ser barato, não pode ser um custo muito alto. A dosagem mínima, a dosagem mínima possível, né? Tem que ser muito fácil de utilizar, né? Muito fácil de movimentar, por isso que a forma líquida é mais fácil enfim, de usar e movimentar na fábrica. Ele tem que ser imune aí às condições do processo, né? Por exemplo, pH, temperatura, dureza de água. Tem que ser seguro, né? Toxicologicamente e ecológico, né? Ele não pode trazer nenhum perigo. E claro, tem que ser autorizado pelo seu time aí de regulatórios, onde você vai estar utilizando. Claro, a regulação, a legislação é importante aqui, porque nem todos os antifomos, eles são autorizados, né, em todos os tipos de alimentos, então cada país aí tem uma lista, e aí tem que ver certinho qual que é autorizado. E outro ponto também mais importante, ele não pode interferir no meu produto, né? Ele tem que realmente só fazer o efeito de anti-espumante, ele não pode passar nenhum sabor, ele não pode danificar a aparência do meu produto, se depositar no fundo, enfim, né, esse é um requerimento aí básico para o anti-espumante. Bom, os tipos de anti-espumante, tem vários, não existe uma única solução, não existe uma solução universal. A maioria dos anti-espumantes que você encontra disponível no mercado, eles estão em formas de emulsão, né, onde a gente tem um pouquinho de cada componente. A indústria aí que produz anti-espumante acaba tentando fazer algo universal, mas é quase impossível, porque a matriz de cada produto tem diferentes ingredientes, tem diferentes tensões superficiais, então ter um anti-espumante para toda essa variância, né, de formulações é quase que impossível. Então, por isso que a gente tem ainda diversos tipos de anti-espumantes. O mais conhecido de todos, sem dúvida, são os à base de silicone, né, o mais utilizado, aí eu diria que em 95% da indústria, né, de alimentos, esse é o principal. Mas aí ainda dentro do grupo de óleos eu tenho ainda triglicerídeos, que podem ser em algumas aplicações, funciona como anti-espumante, óleo mineral. Depois eu tenho partículas sólidas como sílica. Esse aqui é bastante interessante, pedaços de plásticos, né, várias bolinhas de plástico assim. Não é muito comum em indústria de alimentos, mas em outras indústrias, praticamente, a ação anti-espumante aqui se dá praticamente física, né? Esses plásticos ficam em suspensão lá na minha matriz e por atrito entre elas acaba quebrando aí as espumas. O que é interessante para nós aqui são as moléculas anfifílicas, né? Onde a gente vai ter álcools, ácidos graxos e aí os nossos queridos emulsificantes aqui, que é esse aqui que a gente vai falar lá na nossa última parte da apresentação. E também tem toda a parte de polímeros, né? Alguns deles também são utilizados aí como anti-espumante. De novo, como eu falei, não existe nada universal, depende muito do tipo de matriz, do tipo de produto que você tem, do tipo de formulação, do tipo de processo, as condições do seu processo para a escolha correta do anti-espumante. Claro, legislação. Né? Tem que sempre olhar o que é permitido ou não. Bom, como é que um anti-espumante acaba trabalhando, né, num produto? Então, como eu falei, uma espuma nada mais é do que uma bolha de ar, né, encapsulada aqui dentro do meu meio líquido. Aqui um exemplo de água e, enfim, aqui eu tenho a interface, né, entre água e ar.
e gás, né? Então, como a gente pode ver, essa bolha de ar, ela está estabilizada aí por alguns agentes tensoativos, né? Como a gente pode ver aqui. O que o antiespumante faz? Ele tem que ter uma tensão superficial menor do que essa substância que está agindo aqui. Né? Então, o que acontece? A minha partícula, né, de antiespumante, ela acaba indo para essa lamela aqui, né, e para essa a lamela que a gente chama, né, para essa linha aqui, e ela acaba causando um desconforto aqui, digamos assim, por esse surfactante que já está lá estabilizando a espuma, né. E através desse desconforto, ela acaba esticando, ela acaba afastando esse surfactante que está ali, né? E essa membrana que antes era bem elástica por causa desse surfactante, ela acaba perdendo a elasticidade, né? E acaba diminuindo a viscosidade e acaba ficando muito fraca. E aonde ela estoura, né? E com isso esse ar é liberado e a espuma se quebra. Né? Então, praticamente, esse é um mecanismo que ocorre. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar isso de uma forma mais interessante de ver, mas praticamente é isso que acaba acontecendo. Né? Então, você pode... Deixa eu dar o play aqui. Ops. Só voltar aqui. Here we go. Então, como a gente pode ver aqui, eu tenho a representação da espuma, né? E a gente tem três mecanismos aqui que ocorrem, né? Como eu estava explicando antes. Então, assim, devido às propriedades altamente superficiais ali do nosso antiespumante, ele acaba indo para a superfície, né? Perto ali dessa interface entre o ar e a água, né? E quando essa gota, você pode ver aqui, né? Esses pontinhos amarelos são os surfactantes que estão lá já estabilizando, né? A espuma. Então, eu tenho essa entrada desse meu antiespumante, ele acaba afastando todas esses surfactantes que estão lá, né, criando esse spot, né, esse ponto fraco ali na espuma, e aí o que acontece é uma reação em cadeia, né, então todas essas espumas acabam recebendo uma gotícula do antiespumante, acaba acontecendo esse mecanismo de afastar os surfactantes que estão lá, e aí, com isso, acaba estourando todas essas bolhas, né, de gás e liberando gás, e aí, com isso, destruindo aí a espuma. Uma parte bem interessante para quem estuda, né, essa parte de espumas, tem muito material na literatura, e é legal ver a quantidade de teoria de como que funciona, né, de como que se quebra essas bolhas de ar, né, como que é a entrada do emulsificante nessa interface, né, entre o ar e o líquido, né. Então eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, por exemplo, existem vários mecanismos, várias teorias, né, de como que essa membrana ela se quebra, né? Então, como você pode ver aqui eu tenho aqui o nosso filme, né? A entrada aqui do meu antiespumante. Então, a gente pode ter três tipos aqui, nesse exemplo, onde a gente pode começar a ter, né, assim que ele entra, ele acaba esticando, né, essa membrana, e aí depois ela se rompe, ou ela pode ficar lá, né, acoplada, né, dentro dessa membrana, e aí nas laterais a gente tem a ruptura do filme, ou pode ser uma ponte estabilizada, né? Ele fica lá parado e isso já é o suficiente para quebrar a espuma. Então, assim, é bastante interessante, quem quiser ler sobre isso, tem bastante material. Então, assim, não existe nada, digamos assim, algo, de novo, universal aqui para isso, né? Existem diversas explicações que são bastante interessantes de se ver. Bom, agora vamos para a última parte. A gente já sabe o que é um triglicerídeo de cadeia média, a gente já sabe o que é um emulsificante, e a gente já sabe o que é um antiespumante. Agora aqui a gente vai unir isso tudo, né? Então a gente vai ter um emulsificante, né, feito a partir de triglicerídeos de cadeia média com ação antiespumante. Então esse é o goal aqui da reunião. Bom, como eu falei lá no início, um dos grupos, né, de antiespumantes são as moléculas anfifílicas, né, que tem aí afinidade com água e gordura, e dentro do grupo a gente tem os fat esters, né, que são aí os nossos emulsificantes, né.
porque eu tenho um ácido graxo esterificado aí na cadeia do glicerol. Bom, então é muito simples. Se eu tenho aqui, por exemplo, um monoglicerídeos, né? E ele tem que ser a base de triglicerídeos de cadeia média, então, obviamente, o que eu vou utilizar aqui são uma gordura, né, que é rica em triglicerídeos de cadeia média, ou um ácido graxo de cadeia média, né? Então, nesse caso aqui, coloquei como exemplo, né, de novo aqui o caprílico e o cáprico, que são aí os MCT disponíveis no mercado. Bom, depois eu volto nesse slide aqui, deixa eu só passar, só falando um pouquinho da reação. Então, como eu mostrei lá a reação de monoglicerídeos, aqui é praticamente a mesma, né? Eu posso estar fazendo o meu emulsificante com ácido graxo, né? Uma esterificação direta aqui, que nesse caso o ácido graxo vai ser de cadeia média, né? Porque eu quero um triglicerídeo de cadeia média. Eu quero um emulsificante de cadeia média, né? Ou eu posso usar gordura, né, com uma interesterificação, como eu tinha mostrado antes, né, que aqui pode ser gordura de coco ou palmiste, e aí dependendo do tipo, do ratio, né, das proporções aqui entre glicerol e gordura, eu vou, enfim, ter diferentes proporções aí de mono e di, né? E também um pouquinho de tri. Eu só coloquei esses percentuais aqui, que é o que geralmente, enfim, a gente se trabalha aí quando eu quero ter um emulsificante com essa propriedade anti-espumante, né? Agora, só voltando nesse slide aqui, é interessante, como eu falei, a gente é um grupo de pesquisa aqui, a gente está fazendo bastante coisas interessantes nesse tema de anti-espumantes, utilizando monoglicerídeos, né, de cadeia média. A gente não tem todas as respostas ainda, né, uma das respostas que a gente está procurando também e que os testes práticos começaram a nos mostrar, é que, bom, quando a gente faz um mono de glicerídeo aí, usando um óleo, por exemplo, de girassol, um óleo de canola, que são cadeias maiores, né, a gente está falando aí de C16, C18, e quando a gente vai para a aplicação como anti-espumante, eles não funcionam. Né, é muito interessante, por mais que ele é líquido, né, ele acaba não tendo uma performance boa, assim, é muito, enfim, não funciona, ele não acaba não quebrando as espumas. Uma das teorias, e que eu acho que faz bastante sentido, é que, claro, está na diferença das cadeias, né, está na diferença aí das cadeias dos ácidos graxos, né, o que a gente pensa e o que a gente está achando é que, claro, quando eu tenho um ácido graxo de cadeia média, essa afinidade pela interface entre água e gás, ela acaba sendo um pouco maior do que eu tenho quando eu uso um ácido graxo aí de cadeia longa, né? Parece que ele acaba se acumulando um pouquinho mais na parte líquida, né, e acaba não dando o efeito aí do anti-espumante que a gente se deseja, né? Como eu falei, a gente não tem todas as respostas ainda, por isso que a gente está pesquisando e são poucos materiais também sobre a performance como anti-espumante, né, de monoglicerídeos utilizando ácidos graxos de cadeia média, né. Bom, as aplicações praticamente que a gente está utilizando e com bons resultados são com geleias de frutas, alguns exemplos aqui, né, a fabricação de gomas, de doces, na indústria de batata frita, também no momento ali da fritura de óleos, acaba gerando bastante espuma, acaba respingando o óleo, e quando a gente usa esse emulsificante com ação anti-espumante, né, esse emulsificante baseado em triglicerídeos de cadeia média, a gente tem resultados bastante interessantes. Indústria de conservas também, a gente está tendo, enfim, tem outras aplicações que a gente está trabalhando, mas enfim, só para exemplificar aí algumas. E por último, para fechar, eu coloquei um vídeo aqui interessante de um teste que a gente acabou fazendo aí com um xarope de frutas vermelhas, né? E a gente tem aqui enfim, vocês vão ver aqui um becker, o produto ele já está em ebulição, vocês estão vendo aí a quantidade de espuma e bolha de ar, né, que ele tem. A quantidade de produto ela está praticamente aqui, né? Isso tudo que está para cima são ar. Vocês vão ver quando eu adiciono aqui uma gota do anti-espumante, né? Com base aí utilizando triglicerídeos, né? Como a de cadeia média na formulação do emulsificante. Vou dar o play aqui.
Como você pode ver aqui, é um exemplo claro de deformer, né? Quando você está fazendo o produto, ele está borbulhando e você coloca uma gota e instantaneamente quebra toda a espuma. Né? O produto ainda continua borbulhando, mas sem nenhuma espuma ou sem quase nenhuma espuma. Então você pode ver o quanto que eu consigo ganhar em capacidade, por exemplo, de tanque, né, na sua fábrica aí de doce, de geleia, quando você está trabalhando com frutas, por exemplo, né? Bom, era isso a minha palestra. Espero que eu tenha aí atingido o objetivo, né? Aqui algumas referências que eu utilizei. Né? Então, aí, muito obrigado pela atenção e agora, sim, estou aberto aí às perguntas. Deixa eu só voltar aqui para minha tela para eu conseguir ver vocês. Muito Bom, obrigado, Cristiano, pela excelente palestra que você nos proporcionou. Como tu bem falaste aí no começo, eu não quis indicar, mas o Cristiano foi meu orientado de mestrado, e essa é a característica que mais me chamou sempre a atenção nele, essa paixão, né, então, ele se envolve mesmo de corpo e alma, de coração. Então, para mim, hoje, assim, eu te confesso que é realmente um momento importante para mim, porque ver uma pessoa que foi, né, em um determinado momento, foi meu pupilo, e ver, assim, né, como tu tá galgando de maneira tão interessante, né, essa tua carreira aí. E muito obrigado, Jane. sucesso. Não vi nenhum chat, se alguém quiser se manifestar, pode abrir o microfone também, mas eu tenho algumas curiosidades. O assunto é muito interessante, não é um assunto que a gente está muito acostumado, né? Também não é bem a minha área, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que esses triglicerídeos de cadeia média, os comerciais, pelo menos, eles têm principalmente ácidos graxos de cadeia com 8 e com 10 8 e 10. carbonos. Sim. Eles são produzidos a partir, aí me chama a atenção, porque eles são produzidos a partir de coco e palmiste, certo? Sim. Uhum. Sim. Palmiste são gorduras láuricas. Sim. E aí Sim. eu queria essa é uma curiosidade minha, né? Depois coloca uma tabela ali que esses MCTs, eles têm em torno de 70% de C8 e 30% de C10 na média, né? Uhum. Mais ou menos 70-30. Uhum. Por que motivo esses MCTs não têm mais C12 na sua composição? Jane, não saberia te dizer, porque, de novo, como eu falei ali, como você também apresentou, eu sou responsável pela parte de gordura e óleos aqui na QR, né? Responsável no sentido, tecnicamente, eu dou suporte aí para o pessoal de compras, né? Então eu analiso bastante especificação. É interessante porque todos os MCTs que estão disponíveis no mercado, né, para ser utilizado na indústria, eles têm esse balanço aí de C8 e C10. Eu não saberia te dizer qual que é, da onde que surgiu que MCT tem que ser C8 e C10, tá? Para estar disponível aí na indústria. Talvez por uma demanda de outras indústrias, por exemplo, cosmético, farmacêutica, né, onde esse balanço aí desses ácidos graxos podem desenvolver uma função um pouco mais específica para essa indústria, mas para nós em alimentos, praticamente C8 e C10, e praticamente 40%, 60% aí o balanço entre eles, né, mas não saberia te dizer. Seria interessante dar uma olhada nisso, Sim, até sim, como sei que tu tens curiosidade pesquisador, sim. porque nessas matérias-primas a gente tem uma quantidade enorme de C12, Sim, né? e Então, uma das coisas que eu não falei, Jané, assim, quando a indústria vai produzir o MCT, ela acaba utilizando de subprodutos de outras produções, né? Quando se extrai lá láurico, né, vai sobrar outros ácidos graxos e aí eles acabam fazendo os MCTs como utilizando subproduto. ok, Então não é uma produção primária, entendi, digamos assim. Né, quando você vai pegar, entendi. a indústria não vai pegar o óleo de coco, não, hoje a gente só vai produzir MCT C8 e C10 daqui, não, ele é uma produção que acontece em segundo plano, digamos assim.
Ah, né? perfeito, a partir de um coproduto. Isso. Bom, nessa linha da minha pergunta aqui, tem uma pergunta da Larissa Grimaldi, e ela pergunta para ti, como você concentra C8 e C10 na matéria-prima de origem? Eu acho que ela quer saber como concentra C8 e C10 no MCT, no triglicerídeo de cadeia média, né? Porque eu acho que é o que tu estava falando anteriormente, vem de um subproduto. Então, assim, quando a gente vai, por exemplo, assim, eu quero produzir a minha gordura, né, láurica, eu quero só extrair a láurica. Então, assim, você vai fazer a hidrólise lá da tua fonte vegetal, do teu coco, do teu palmiste, ali você vai quebrar esses ácidos graxos, eles vão estar todos disponíveis, né, e aí começa o processo de fracionamento, né, onde você vai começar a separar os ácidos graxos que você quer, que é de interesse. Nesse caso do MCT, a indústria que vai produzir MCT, obviamente ela vai separar só o C8 e C10, né? E aí, para fazer o triglicerídeo com o correto balanço entre C8 e C10, aí vai depender da formulação, né, da proporção de glicerol, das condições da reação, do teu catalisador, da tua temperatura que você vai utilizar. E é isso, com esses parâmetros bem alinhados, é onde você vai direcionar o teu triglicerídeo com o correto percentual aí de C8 e C10 que você deseja. Eu não sei se respondeu a pergunta da Larissa, se ela tiver alguma dúvida, está aberto aí ainda para continuar perguntando. O Renato Grimaldi está pedindo a palavra, ele tem uma dúvida. Vamos lá. A dúvida dele aqui está embaixo, ó. Vocês já compararam com o dimetil policiloxano, DMPS? Sim, esse é o principal agente antiespumante utilizado, né? Opa! Isso, Renato, entra aí. Tudo bem, você? É que ele é muito usado, né? Então, assim, nessa dúvida, se esse sempre é um ponto que vocês querem ver. Se tem o mesmo efeito, Sim, assim, com certeza, o nosso target, né? O target é quando a gente acaba querendo substituir o silicone, o target é a performance dos antifoams, né? Dos antiespumantes baseados em silicone. Eu não falei na apresentação, acabei esquecendo, mas existe um movimento bem grande na indústria agora de substituir esse silicone, né? De se afastar um pouquinho do silicone, né? E isso também é uma das justificativas aí do porquê que a gente está trabalhando aí com emulsificantes, enfim, explorando essa atividade anti-espumante, né? Mas sim, com certeza, em termos de dosagem, por exemplo, a gente ainda não consegue bater a dosagem do silicone. Isso ainda não dá, assim, por mais, a gente já está usando um triglicerídeo de cadeia média, né, justamente para ter essa funcionalidade um pouco mais assertiva e mais efetiva, mas ainda com relação à dosagem, ainda não tem para bater os anti-espumantes com base em silicone. Então, mas a minha dúvida, então, não era essa, né? Ele sempre usa ele como sendo uma meta, como sendo uma referência, né? Sim. Sendo esses, é isso, né? Só mais uma dúvida sobre isso que ela falou, sobre C8, C10, C12. Pelo que né, eu sei, o uso do C6 também um pouco, C8 tá, e o 10, eles sempre foram muito assim, né, direcionados para aquelas ali dietas arenterais. Sim. Porque eles são muito mais rápidos de assim, né, absorção do que até o 12. Então, eu acho que né, esse que é o ponto principal. Assim, existe também, né? Aqui no Brasil existem também, e eles são quase que só C6 um pouquinho ainda, C8 e 10. Então, eu acho que o foco sempre foi mais importante em cima, assim, dessa parte de ali, dietas assim, enterais, que eles têm uma rápida ali, né, absorção, e eles agem como agentes ali para levar, né, as vitaminas, lipos, solúveis também, né, além de ser aporte calórico rápido, né? Sim, então, quase que nem um carboidrato ele funciona. Então, né, acho que é esse que é o ponto também, assim, além do que, né, que eu acho que o ácido láurico tem outro uso também. Então, né, essa divisão acho que fica bem estabelecida assim, né? Fica C8 e 10 para uma parte e o C12 para outra.
Pode ser a justificativa. É. E assim, ó, eu vi que você tá com dificuldade de falar português, viu, filho? Tá bem, rapaz, vou te dizer que foi muito complicado, hein? Foi bem Não, você foi complicado. muito bem, você é sempre muito didático. Tá, Giane, você não sabe, mas ele foi nosso motorista, viu? Ela na Espanha. Tá, excelente motorista. Na próxima a gente convida a palestra em inglês, Cristiano. Obrigado, pessoal, obrigado. Bom, temos mais perguntas aqui, Cristiano, ainda não está dispensado. Vamos lá, vamos lá. Ainda não vamos dizer parabéns, calma. A Kívia Albano, ela está te parabenizando, né, pela palestra, muito clara e aplicada na engenharia de alimentos. Acho que foi uma característica importante da tua palestra, né, aplicação mesmo. E ela gostaria de saber se vocês também têm pesquisado emulsificantes provenientes de outras moléculas além de MCT, como biopolímeros, ela menciona aqui, né, proteínas e polissacarídeos, e se teria alguma aplicação para esse tipo de emulsificante. Ah, sim, com certeza. Especialmente naquele movimento que eu falei ali de redução, de clean label, né? Então tem, sim, a gente está com bastante coisa já engatilhada e infelizmente eu não posso abrir muitos detalhes aí, mas enfim, a gente sim tem muita pesquisa nesse sentido. A gente tem uma equipe de R&D que fica aqui na Irlanda e outra que fica na Malásia. A gente está em constante, enfim, trabalho bastante conjunto aí e com certeza sim, a gente tem algo nesse caminho aí. Ótimo. E existe algum estudo ou relato de MCT em margarinas? Quem pergunta é o Matheus Capellini. Matheus, não sei te dizer, nunca vi ainda, mas tu fala de MCT, do triglicerídeo, do emulsificante com triglicerídeos de cadeia média ou do triglicerídeo propriamente dito em formulações de margarina? Qual que seria, por exemplo, um óleo de coco ou de... Ele menciona aqui os PCMs, né? O MCT. Em margarinas, talvez como anti-espumante? Não, margarina não. Porque margarina seria mais anti-salpicante, né? Que a gente precisa. Se você for utilizar a margarina aí para fritar alguma coisa, né? Aí sim. Mas não, acredito que não, porque bom, então vamos tentar responder de duas formas. Anti-espumante e margarina já vi, mas considerando, como você falou, Jana, essa aplicação aí de fritura, né, para evitar que respinga. Então, acredito que tenha, tá? Que exista aí anti-espumante mais para margarina aí, mas assim, margarina um pouco mais industrial, talvez. Mas e pensando em MCT como fonte de gordura para... Como emulsificante, ele está falando aqui, só complementando, desculpa, ele está falando aqui que é como emulsificante mesmo. Não, porque o emulsificante na margarina, claro, ele tá ali para emulsionar, porque obviamente é uma emulsão, né, de óleo, de água em óleo, mas também ele tá ali para ajudar a cristalizar essa margarina, né, a fase gordurosa. Então tu precisa de um certo tipo digamos assim, de shortening, que eles chamam, né, de uma gordura um pouco mais dura, né, para criar esses seeds, para facilitar essa cristalização. Então acredito que MCT não seria. E no caso das margarinas, acho que até complementando também, Cristiano, a gente precisa na margarina fazer a parte de estabilização da emulsão, né? Então, se utiliza mais de um produto, normalmente a lecitina para emulsificar a mistura e algum outro emulsificante com ação mais de estabilizante dessa emulsão, né? Exatamente. A gente precisa estabilizar a rede cristalina também, né? Das gorduras. Eu acho que aí muda mesmo a composição do emulsificante e o tipo de aplicação, né? Acho que para margarina esse produto específico aí que tu tá falando não é o caso. Não. Tenho impressão também, né? Acho que seria isso. E a Thaís, aqui tem a Manuela.
Parabéns pela interessante... Ah, não, tem, desculpa, eu pulei a nossa Glaziele Marangoni, não vou te pular, Glaziele, calma aí. Qual a dosagem do MCT? Qual é a dosagem? Sim, o MCT a gente está trabalhando em algumas aplicações, assim, em média, com 0,05% a 0,1%. Tá? Mas quando você compara aí, por exemplo, com um anti-espumante à base de silicone aí, máximo 10 ppm. Então tem uma grande diferença aí, né? Mas para MCT é geralmente nessa casa aí de 0,05 a 0,1%. Bom, aqui a Manuela está fazendo um comentário. Primeiro, ela te parabeniza pela interessante palestra e ela comenta aqui que os MCTs, ácidos cápricos e caprílicos, são usados em aplicações médicas devido à fácil digestibilidade, absorção e metabolismo, que foi o que já tinha sido comentado também, né? E tem a dúvida da Thaís Monteiro: os MCTs não têm características de aerar, porque o creme de leite é usado para bater chantilly, gordura de palmíce também é muito usado em cremes vegetais para chantilly, e eles têm bastante C12, ácido láurico. É aquilo que tu estava, é o paradoxo da tua palestra, né? Tu fala em emulsificar, Assim, tu fala em estabilizar a espuma, e daqui a pouco tu vem destruindo tudo que tu construiu para dizer que vai fazer o efeito contrário. Então, eu acho que ela está pensando sobre isso. Sim, existe um campo aí para pesquisar muito grande, Thaís. Até te convido aí, você que também é da área aí. Não, na verdade, assim, os ácidos graxos de cadeia média, sim, eles têm, né, essa facilidade, eles têm uma ação tensoativa. Então, por isso que eles também têm essa característica de aeração, né? Mas quando eles estão linkados a um glicerol na forma de emulsificante, daí muda um pouquinho a característica. Ótimo, muito interessante. Quem mais? Tem aqui a Gabriela Baeta. Existem alguns processos na indústria alimentícia que geram espuma. O uso desses anti-espumantes pode afetar o produto final em termos nutricionais ou sensoriais? Interessante também. Então, a Gabriela, coloquei lá na apresentação que um dos requisitos, né, para utilizar o antiespumante na indústria é justamente isso. Ele não pode alterar as características nutricionais, sensoriais, né, do produto final. E também considerando aí a dosagem, como eu falei, né, os antiespumantes, por exemplo, que são a base de silicone, 10 ppm, então é muito baixo, e os que são a base de emulsificante aí 0,1 ou 0,05% também é muito baixa, e não acaba não afetando, não tem enfim, não afeta o produto final, que é um dos requisitos, né? Se começar a afetar, ele não serve para ser um antiespumante. Nós temos outra pergunta aqui, e muito interessante, do Eduardo Dubinski, e eu estava querendo fazer uma pergunta nesse sentido, então eu vou aproveitar a pergunta dele e fazer a minha junto, que eu acho que tu consegue responder as duas. Ele te dá felicitações, né, pela excelente palestra, e pergunta como se faz para conseguir uma etiqueta, uma clean label, né? Etiqueta limpa, que tu mencionou, e eu tinha uma pergunta também. Então, ele pergunta como faz para conseguir isso, e eu acho que esse assunto é um assunto muito interessante, justamente falando no desafio, e é aí que a gente tem que começar a prestar atenção, né, desse clean label, porque tu colocou os processos ali, os processos não são muito simples, né? É um processo químico, não é um processo muito limpo também, né? Tem que fazer hidrólise, depois tem que esterificar, ou tem que fazer uma interesterificação, é um processo todo para chegar num mono, num ou um TCM ali montado, né? Num lipídio estruturado. E aí, eu te pergunto, a gente tem as lecitinas, que não são mais nem coprodutos, né? As lecitinas são um produto já, né? A gente não pode mais nem chamar de coproduto. E também temos monoglicerídeos aí que estão presentes na natureza, né? Por exemplo, o óleo de palma é uma matéria-prima rica. E esses produtos não são sintetizados,
né? Se seria possível, então, pergunta do Eduardo, como fazer para conseguir esse Clean Label, e se não seria possível, a partir desses produtos que existem na natureza e que têm ação emulsificante, produzir esses alimentos. Não, com certeza, Jane. Esse é o caminho. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Mas assim, por exemplo, esse exemplo que você deu do óleo de palma, né? Uma vez que a gente tem essa molécula, né? Por mais que ela extraiu direto da planta, né? A gente tem ela aqui, mas tu vai ter que classificar ela perante a legislação, né? E também perante a utilização do teu produto final, né? Como é que você poderia, por exemplo, é diferente, por exemplo, quando você tem, vamos lá, margarina, né? Então, vamos abrir os ingredientes da margarina. Você tem lá gordura vegetal, você tem água, você tem leite, e digamos que eu quero usar esse monoglicerídeo que eu tirei lá da palma, naturalmente, né? Como é que eu vou declarar esse monoglicerídeo nesse meu produto? Sabe, eu vou ter que chamar monoglicerídeos. Mas se você olhar na legislação, opa, monoglicerídeo é um emulsificante, então eu vou ter que colocar um E-number lá. Né? Então, assim, por mais que é de uma fonte natural, mas a nossa legislação ela vai considerar isso como um aditivo. Né? Ele tá trazendo, tu tá colocando esse ingrediente ali como um aditivo, na verdade. Por mais que ele foi extraído de uma forma natural, mas no final das contas, a funcionalidade dele vai ser um aditivo. Então, sendo um aditivo, tu vai ter que se enquadrar aí na legislação na forma de declarar o aditivo. Né? O que eu falo de clean label, na verdade, é o seguinte, ó. Como, por exemplo, eu posso ter uma margarina, né, que tem lá alguns emulsificantes, por exemplo, lecitina ou monodiglicerídeo, e os dois têm E-number, né? A lecitina você também tem um E-number. Sem esse, o clean label é sem a lecitina e sem o monoglicerídeo. São ingredientes que você conhece, são gordura, açúcar, leite e água. Isso seria o clean label de uma margarina. Tá? Como é que eu poderia fazer um emulsificante, né, para que, considerando que eu tenha só esses ingredientes, né? Aí é que está o desafio da indústria. Será que eu teria que ter uma proteína, de repente, com um formato um pouco diferente, uma proteína modificada, para que ela tenha um efeito emulsificante, e aí na hora de declarar, eu posso declarar como proteína do leite. Entendeu? E ela já tem lá uma função como emulsificante. Mas sendo modificada, eu acho que a gente vai cair no mesmo problema da legislação, porque a partir do momento que tu pega uma proteína e faz um processo de modificação, não é mais a proteína do leite, tu tens um processo ali. Sim. Não sei se seria tão linear assim, né? Eu acho que continuar com o emulsificante que existe na natureza, que está dentro das matérias-primas, seria uma discussão Sim. interessante. Se for pensar por esse lado, por exemplo, assim, o emulsificante que está lá presente na matéria-prima e o emulsificante que eu vou fazer no laboratório, usando essa matéria-prima natural, né, essa gordura, no final das contas, as duas composições, elas vão ser praticamente a mesma, né? Eu consigo fazer uma reação, eu consigo direcionar a minha reação para que eu tenha o mesmo formato de monoglicerídeo. Né? Sim, isso aqui é uma discussão que a gente vai... talvez seja uma questão mais, que me parece assim, não seria exatamente comercial, mas mais ligada à percepção do consumidor. Sim. Então, mexe com algumas questões, até sai um pouquinho da parte mais técnica e mexe com algumas coisas mais ideológicas, inclusive. Tem um marketing bem grande por trás disso aí também. Mas eu não sei se tu respondeu a pergunta do Eduardo, que como fazer para conseguir a etiqueta, o Clean Label. Isso que eu tava, esse exemplo que eu dei ali da proteína, né? Uma das alternativas seria isso, assim, né? Você conseguir utilizar matérias-primas que já são conhecidas e estão mais comumente presentes nos alimentos, e utilizar dessas matérias-primas com algum efeito, que tenha algum efeito parecido com um aditivo. Esse é o caminho que a gente está tentando fazer. Por exemplo, esse caminho que eu falei da proteína, né, que pode ser um leite em pó com alguma modificação, não química, mas uma modificação talvez física, talvez um processo diferente de secagem, sabe?
nesse sentido, assim, usar ingredientes que são mais conhecidos dos consumidores, que não assustam os consumidores, que não tenham nomes muito grandes, né, mas que esses ingredientes, por algum motivo técnico, por sabe, por alguma modificação física, acabam tendo uma outra função, além de ser só, por exemplo, um leite em pó, uma formulação. E esse Clean Label, ele já está estabelecido na legislação aí na Europa? Não, já, não. Essa alegação de clean, ela existe? Não, vocês já estão se adiantando a isso. São marketing, são tendências que estão... Enfim, se você for no supermercado aqui, é cada vez mais comum rótulos de produto falando assim, por exemplo, pasta de amendoim. Tem lá, até a semana passada eu vi, pasta de amendoim, apenas amendoim e açúcar e óleo, só isso, sabe? Eles colocam assim, não tem lecitina, não tem monoglicerídeos, não tem nada para estabilizar. E você vai ver o produto, tem 10 centímetros de óleo em cima, né? Mas é uma tendência, né? O consumidor final, ele prefere abrir o pote de pasta de amendoim, misturar um pouquinho e comer, sabendo que não tem nenhum aditivo, do que ir lá no mercado e pegar algo que está lá estabilizado por, sei lá, 2 anos, sem nenhum movimento, e tu vai olhar no rótulo, tu não consegue nem falar, nem pronunciar, sabe, os aditivos que tem. Então, tem esse movimento aí, sim. Mas nada ainda em legislação exigindo, né, algo. Sim. Eduardo está comentando aqui, tem a ver com a classificação ANOVA. Eu não sei qual que é essa classificação ANOVA, Eduardo. Essa classificação ANOVA eu também não conheço. ¿Puedo hablar? ¿Puedo falar? Sim, claro. Sim, Eduardo, está aberto a todos que queiram se manifestar. No, la clasificación ANOVA justamente salió de un investigador de Brasil que divide a los alimentos en sin procesar o poco procesados, ultraprocesados. Y ultraprocesados. Y la manera de distinguirlo que mencionan es que cuando uno va al supermercado y ve muchas letras E con números o ve nombres difíciles de pronunciar, eso directamente se clasifica como ultraprocesado y lo que recomiendan es directamente consumir 0 de ese tipo de productos. Y esa clasificación ANOVA, creo que es un investigador de la Universidad de San Pablo, me parece, Monteiro, esa clasificación ANOVA está siendo tomada, la legislación brasilera la tomó, la clasificación esa, y también en Uruguay y la OPS en Latinoamérica también tomaron esa legislación. Y esa es la recomendación, por ese motivo, como está cada vez prendiendo más eso, por ese motivo la pasta de almendroín que mencionabas dice apenas esos ingredientes y no estamos poniendo ningún producto químico. También es una cuestión de percepción, porque por otro lado, en el proceso de interesterificación, uno de los motivos, aparte del tema trans, uno de los motivos por los cuales creció mucho la enzimática, y es una de las maneras de hacer marketing sobre la enzimática, es que es un proceso natural comparado con la química, porque usa enzimas y no catalisadores químicos. Sim. Essa classificação nova, te confesso que eu não sabia, não sabia que existia, mas o conceito dela é claramente o que a gente está vendo aqui. Então, assim, só não está no nome, mas eu consigo ver na prática esse movimento. Cada vez mais, quando a gente vai no supermercado, a gente tem lá os produtos... assim, você vê, não defeitos, né, mas você consegue ver produtos, o exemplo claro disso é aí essas pastas de amendoim ou pastas de avelã, você consegue ver claramente rótulos mais limpos, né, e você consegue ver o defeito, não defeito, né, mas você consegue ver separação de óleo, você consegue ver algumas coisas que alguns anos atrás era impossível de se ver, né. Mas acredito que sim, é esse movimento sim, e acaba puxando aí para essa parte de clean label,
Mas, não, interessante, vou dar uma olhada aí sobre essa expressão ANOVA, para entender um pouquinho o background por trás disso, mas acredito que sim, é isso mesmo que está acontecendo. Essa percepção de consumidor é uma área inteirinha, né, principalmente na parte da nutrição, de rotulagem. Eu tive recentemente no Chile, e lá os produtos são, não sei se tem alguém aqui na plateia que seja do Chile, mas é bem interessante que a rotulagem lá é feita por cores, e os alimentos com tarja, tem alimentos com a tarja preta, não é uma tarja, mas é uma etiquetinha preta, né? Para todos aqueles alimentos com muita gordura, com muito açúcar ou muito sódio. Então, é uma classificação por cor. Se você vê a cor preta, você sabe que um desses ingredientes, ou os 3, estão em quantidades bem elevadas naquele produto, que é uma coisa bastante interessante, né? Mas aí é uma área inteira, né, de percepção e rotulado, e de rotulagem, né? Aqui, ó, são por símbolos geométricos, o Matheus está dizendo, e está sendo estudado aqui no Brasil também. Essa questão fica muito mais para a população em geral, inclusive foi uma experiência interessante estar no supermercado lá, porque eu comecei a olhar a cor da etiqueta, e muitos produtos que a percepção é de que são saudáveis, né, tem uma quantidade de um dos componentes muito alta. Sim. Né? Então, aí é uma discussão bem interessante também. Sim. Bom, eu acho que nós estamos no nosso horário, né? A Gisele, se eu estiver enganada, me corrige, mas o papo está ótimo. A gente pode continuar aqui, né? Nós temos 20 minutos, então, para a próxima palestra. Acho que dá para fazer um coffee break, cada um com o seu café, né? Não é um café coletivo, ou quem puder ficar na sala aqui e aproveitar esses 20 minutinhos para conversar também, está super convidado. Mais uma vez, obrigada, Cristiano, pela excelente palestra, e para mim realmente um orgulho estar aqui fazendo essa moderação. Muito obrigada também pelo convite, Jane. De novo, agradeço o convite e estou à disposição. Próxima vez que tiver um evento, fico feliz em participar. Gostaria muito de estar ao vivo aí com vocês, né? Enfim, com toda essa. Mas logo vai voltar ao normal e a gente vai poder se encontrar aí. Então, bom restinho aí de seminário para todos que ficam, e enfim, estou à disposição para quem quiser depois entrar em contato, e de novo, obrigado aí pela audiência.